irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 1, verso 21, que diz assim as Santas Escrituras, na Nova Almeida Atualizada: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de expor a Tua Palavra, que ela seja compreendida por aqueles que nos assistem pelo YouTube e também pelo Facebook, e aqui aos irmãos da igreja. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade, ilumina nossas mentes, nossos corações, para podermos, a Deus, expor a Tua Palavra com toda a fidelidade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar para vocês sobre uma frase que tem nesse verso, o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos tratando aqui de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo. Ele veio em cumprimento a uma profecia de Deus, ao primeiro casal na presença da serpente, que a mulher teria um descendente. E aí o descendente era Jesus. E aí Jesus chegou. Ele chegou 2000 anos e poucos anos atrás. E ele veio para esse cumprimento dessa profecia de Deus ao primeiro casal, ao primeiro homem. E eu quero destacar 3 frases neste versículo. A primeira frase: ela dará à luz um filho. A segunda frase: o nome de Jesus. E a terceira frase: ele salvará o seu povo. É uma palavra nesta época, hoje, noite de Natal, dia 24, que na verdade é a data que se comemora agora pela cristandade. No entanto, há outras controvérsias sobre outras datas, né? Mas vamos ficar mesmo com essa. O importante é que ele veio. O importante é que ele adentrou a infinitude e adentrou na finitude. Ele veio ao mundo. Ele se encarnou aqui na humanidade. Ele se tornou um homem como outro homem, com exceção do pecado, que só assumiu o pecado ali no Getsemane, quando ele então foi entregue para ser ferido no calcanhar. Meus irmãos, a Virgem dará à luz um filho. Maria, amada esposa de José, que vem da linhagem e genealogia bíblica sem nenhum tipo de interrupção. De Eva até Maria não houve interrupção, embora tenha havido algumas lutas e dificuldades, mas que não foi quebrada esta linhagem. E toda a nação do povo de Deus abençoada é a sequência da linhagem do filho da promessa. O esposo dela foi José, né? Como narra em Mateus a genealogia, que diz que, no verso de número 16, desse capítulo 1 de Mateus: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, que vem de Abraão. Enquanto isso no livro de Mateus, que fala que da frente para trás, do pai
de José, que era um nome também de Jacó, que é também da linhagem, mas que vai voltando, enquanto que Lucas narra o contrário, vindo de Deus, né, que criou o homem. Aí vem o primeiro casal, aí vem Maria, a melhor Eva, e de lá para cá, né? Como diz assim Lucas 3:23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Quer dizer, ele tinha uma linhagem que partia dos pais dele para trás e da linhagem que vem lá de Eva, de Deus, de Adão até José, até Maria. Meus amados, o nome de Jesus, né, ele veio de uma derivação do nome Salvador, né, que significa Salvador em hebraico, né, com o nome Josué, que quer dizer salvação, né, que significa salvar. É o nome de Jesus. O nome Josué, amados, que não existe na Bíblia nenhuma referência a respeito de seus filhos, da sua esposa, não tem, né? No entanto, sabemos que ele era filho de Nun e pertencia, amado, à tribo de Efraim, da tribo da bênção, não é? Como na referência de Deuteronômio, capítulo 34, verso 9, que diz: Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então a história é muito interessante de onde vem a origem do nome Jesus, o Salvador. Ele está bem claro aqui, porque ele salvará o seu povo. No verso tem a frase, amados, ele salvará o seu povo. O nome de Jesus, como eu expliquei, amados, vem da raiz do nome salvação, e assim veio para ser o salvador do homem pecador, aquele homem que creu em Jesus Cristo, no Redentor, né, que veio ao mundo. E finalmente, depois de 6.000 anos, irmãos, o Filho da Promessa chegou, como diz Paulo, na plenitude do tempo, né? Há mais de 2.000 anos atrás, o seu nome foi dado Jesus, o Salvador. Então, aqui está, amado, a palavra de hoje que eu quero trazer para vocês, sobre o nome de Jesus, o Filho de Maria, que veio para ter esse nome, porque esse nome significa, ele veio para salvar o povo que creu na sua mensagem. Então, em primeiro lugar, ela dará à luz um filho. O nome de Jesus, ele foi antecipado como outros nomes na Bíblia também foram antecipados, como no caso de Isaac. Isaac, quem se lembra, né, Salles? Antes dele nascer, já foi dado o nome a ele. Era Isaac, que significava riso, né? Certo? Também teve outros que tiveram também antecipado, né, os seus nomes, como aqui no caso Jesus, né? O anjo apareceu a José, disse que ele ficasse tranquilo sobre o que está acontecendo, e o nome do filho
dele será Jesus. Como no verso da mensagem, ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus foi antecipadamente informado. Já se esperava o Jesus que vinha, o Salvador que vinha. Nós estávamos na escola dominical hoje, compartilhando, né, sobre Jesus, sobre a vida dele, né, na plenitude do tempo. Meus irmãos, ela dará à luz um filho e será dado o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Então, essa foi a esperança, né, que o anjo deixou para Maria e para a sua igreja. Amados, nós não temos como não destacar o nome de Maria, né? Não temos. Ela foi escolhida por Deus, né? Costuma dizer escolhida a dedo, né? Para ela ser a mãe de um filho, né? Quando ela não haveria ainda casada com José, e já se achou grávida, né? E o noivo dela, e ela já estava grávida, né? Então, amados, por parte do noivo, né? Algum tempo depois apareceu o anjo, né? Que explicou tudo para José, o que estava acontecendo com sua esposa Maria, né? E ele honrou o compromisso como noivo da noiva, ele casou com Maria, não é? Era uma mulher que ele amava e tomou todas as providências, né? Tudo que haveria de acontecer, né? Os procedimentos para o casamento, né? A preparação da vida do filho, que não era dele, era filho de Deus, né? E a sua criação. Olha, José cuidou de Jesus. Foi um pai exemplar para Jesus, né? Eu quero nessa data lembrar desses aspectos interessantes a respeito de Jesus, meus irmãos. Bem, afinal de contas, ela era quem, Maria? A mãe de quem? Do Salvador, né? O filho da promessa, que ao longo de toda a história do povo de Deus se falava nisso, né? Que ele viria para trazer a mensagem da boa nova, ele viria, como diz lá em Lucas, para dar liberdade aos cativos, ele viria para dar vista aos cegos, né? Ele veio para ser o Salvador, ele veio para resgatar o homem pecador da condenação eterna. Então, meus amados, em primeiro lugar, ela, né, essa mulher, foi muito especial, né, na vida do povo de Deus, porque ela deu à luz ao Filho de Deus, o Filho da promessa, né? Em segundo lugar, eu quero falar sobre a frase, o nome de Jesus. Já discorri um pouco sobre esse nome, né? E esse nome tem origem em Josué, que veio lá do Antigo Testamento, né? José colocou o nome de Jesus de acordo com o que o anjo disse, né? Com a mensagem angelical, cujo nome tem o significado, como já expliquei aqui, de Salvador, né? E José foi o quê? Considerado o pai adotivo de Jesus Cristo, amado, e ele teve todo o cuidado quanto ao nascimento de Jesus, o crescimento da vida dele, acompanhou a vida do seu filho, né? Isso foi muito especial. Quanto, né, é importante. Eu me lembrando ontem, na casa do meu filho, ele tem um filho adotivo chamado João, né?
E o João era pá, começou a chamar o nome dele agora, pá. E Geninho tem o maior carinho com ele. Eu, internando a mensagem na parte da tarde, me lembrei dele, né? O quanto José, o quanto Marcos Júnior não amou o filho, né? Que ele teve por adoção, né? Isso é muito, muito importante, meus irmãos, né? Irmãos, vamos lembrar de José, amado. Vamos lembrar de José. Ou o nome de Josué, que simbolizava salvação. O nome de Josué simbolizava salvação, né? Era esse o nome. Bem, José, ele foi considerado o pai de Jesus Cristo, né? O pai adotivo, né? E, como eu disse, teve todo o cuidado com ele, né? E lembrando aqui, amados, que José, ele tinha o nome já, né, pronto para quando o menino nascesse, ele dissesse: seu nome é Jesus, né? Ele foi chamado de Jesus. Josué, deixa eu contar uma pequena história. Josué, ele sucedeu a Moisés. E foi Josué que salvou o povo de Deus, né, sabe, lá no Gênesis, que expulsou todos os inimigos da terra da promessa, deu liberdade ao povo de Deus, está na terra deles. Josué é o nome de salvação mesmo, né? Jesus veio com o nome de Josué, Josué no hebraico, Josué, né, para nós, no português. Então Jesus teve esse nome de Salvador, enquanto Josué salvou a terra da Palestina, que agora Israel defendeu, prendeu todos os terroristas do Hamas, né? Josué, então, conquistou todas aquelas terras que Deus tinha prometido a seus ancestrais, né? Que tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Certo? Irmãos, eles peregrinaram na terra da promessa, até que chegou o libertador. Quem foi o libertador? Josué, o nome de salvação. Ele salvou a terra prometida, expulsou todos os inimigos, todas as nações que estavam descendo na terra, onde o povo de Deus peregrinou na sua própria terra. Meus amados, assim também o Senhor Jesus, amado, ele veio para salvar o seu povo. Salvar o seu povo de quê, meus irmãos? Salvar o seu povo do pecado, da condenação eterna. Ele veio para salvar o povo, né? O nome, amados, Jesus é o nome da salvação, amado. É o nome que livra o homem pecador. Essa foi a missão de Deus dada a Jesus Cristo, ao seu Filho amado, que até o nome, amados, ele pôde representar, meus irmãos, a salvação do homem pecador, aquele que se arrependeu, aquele que reconheceu que estava errado, aquele que creu no Senhor Jesus, aquele que teve a salvação, livrado da morte eterna. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, a frase: ele salvará o seu povo. Este versículo, eu orei a Deus para falar sobre ele. Comecei ontem essa palavra, e isso falou muito ao meu coração, né? Quem é o povo de Deus hoje? O povo de Deus é os eleitos, é os escolhidos, é os que creram na mensagem da salvação do Evangelho. O seu povo são os que se arrependeram do pecado, da morte eterna. São aqueles que creram no Salvador Jesus Cristo, amado.
que veio ao mundo para livrar o homem, não só judeu, mas também do gentio, para livrar o homem da morte eterna. Ele veio para isso, ele veio trazer a salvação do homem que creu nele. O Salvador veio ao mundo, amados, para cumprir a promessa de Deus, para libertar os cativos, todos aqueles que reconheceram que seu estado de pecado impedia dele ter a salvação na sua vida, amados, mas ao confessar, ao se arrepender, amados, e assim poder ter uma vida nova e poder servir a Deus, amados, não é? Servir a Deus no seu reino, na sua igreja, no povo de Deus que aqui está. Essa é a nossa grande alegria. Amados, o principal motivo do nascimento do Senhor Jesus no mundo, amado, foi para quitar a dívida do homem pecador. Foi, amado, trazer o perdão dos pecados, amado. Foi para libertar o homem da condenação da morte eterna. Na vinda de Jesus foi feita a justificação. Ele morreu na cruz, pagando com seu sangue derramado o preço da nova aliança, da nova dispensação, da nova igreja, né? Essa igreja que não precisa mais circuncidar ninguém, não matar bicho nenhum para derramar e expiar o sangue para perdoar pecados. Mas o próprio Jesus se fez ovelha muda no matadouro, que foi levada para a cruz do Calvário, que pagou ali na cruz o nosso pecado, derramando seu sangue, preço de sangue. Foi o preço que ele fez por mim e por você, amado, né? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, amado, nos habilitou como sendo pessoas escolhidas, salvas, habilitadas para serem herdeiros da glória de Deus. Foi isso que ele fez conosco. Deus seja louvado. Eu quero concluir, meus irmãos, de lamentar, amado, o quanto o homem pecador despreza, amados, a mensagem da salvação. Porque o homem está preocupado com outras coisas, irmão, da vida temporal, amados. Se você tem uma ideia, amados, eu disse, vou fazer uma pesquisa aqui para onde estão indo as multidões. Eu me admirei, amado, uma corrida de não sei quanta categoria, lá para a última categoria. Quando eu olhei assim no autônomo, superlotado, uma multidão de gente gritando o piloto. Eu vejo o homem em multidões estado gritando o ídolo dele. Eu tenho visto as multidões indo para toda parte. Mas não tem se preocupado em buscar Deus na vida, né? O homem vai à procura de coisas que lhe tragam atração, que lhe tragam sensualidade. É isso que o homem está procurando. O homem não quer Deus, amado. Tudo aquilo que atrai o homem para o desejo humano, material, ele vai atrás. Porque os homens têm fugido, amado, não é? O tempo todo de Jesus. O homem, amado, ele tem se preocupado só com os interesses da vontade humana, dos desejos da carne. E eles ignoram que existe uma eternidade que vai acontecer. Essa eternidade será a glória de Deus para todos que creram nele. Deus está preparando isso através do seu Filho Jesus. E todos os crentes, os eleitos de Deus, estarão certos de que estarão com Deus para todo sempre. E eu quero concluir, amados, com uma ilustração. Lucas 1,33. Em Belém, o ser humano que melhor entendia quem Deus era e o que ele estava fazendo,
É a moça adolescente no estábulo fedorento. Quem estava lá? Aquela mocinha que teve o filho, Maria, né? Enquanto Maria olha, amados, no rosto do bebê, Jesus, aquela coisa linda, né? Certo? Seu filho que nasceu num estábulo ali, fedorento, mas que era o Salvador da humanidade. Ele era a majestade, ele era o Senhor. Né? Ela não conseguia tirar os olhos de Jesus, eu imagino. Eu ficava olhando, meu filho vai ser o Salvador. Tinha que conciliar aquele estado de pobreza, aquele estado triste ali, sem ter nenhuma estalagem, nada para ela poder ter um filho no local mais adequado. Amado. Ele, como rei, não teve um berço de ouro, amado. Mas Maria estava tranquila, porque aquele era o Filho de Deus. Né? Amados, o reino de Deus, o reino de Jesus, será um reino eterno, sem fim, amado. Jesus ali, aquela criancinha, parecia tudo, menos que era o quê? O Rei Salvador. Naquela manjedoura pobre, no estábulo ali, né? Aquele chorozinho indefeso dele, né? Como toda criança que chora quando nasce, né? Quando é bebê. Meus irmãos, era a santidade de Deus em meio ao suor, em meio à dor, em meio às faltas, às dificuldades, problemas, amado. Finalmente, a eternidade, a divindade de Deus entrou neste mundo por um estábulo que ainda faz uma manjedoura, né? Cheia de coisas, né? De presentes, né? Meus irmãos, ele depois foi criado por um carpinteiro que cuidou dele, amado. Mas o importante é que o reino dele será um reino eterno, um reino que não terá fim. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nome de Jesus. Amém, irmãos?